Alô, você, mais uma questão comentada de língua portuguesa, de uma banca que, quando vocês me veem por aqui, vocês não me veem trazendo muito, que é a CES Gran Rio, mas uma questão atual, de 2018, sobre emprego de verbos e de uma coisa que serve para qualquer concurso de qualquer banca que você for fazer. Olha na tela comigo. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em: letra A. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel no desenvolvimento da geopolítica mundiais por estarem no topo da hierarquia urbana. Letra B. Conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades em 3 diferentes classes, a maior parte delas da Europa. Letra C. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Letra D. Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se negócios nacionais e internacionais, além de um atendimento bastante diversificado, como jornais, teatros, cinemas, entre outros. E letra E. Em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais como verdadeiros polos de influência internacional, devido à presença de sedes de grandes empresas transnacionais e importantes centros de pesquisa. Você pega uma questão grande como essa, isso tem, por exemplo, a cara da FCC. Tão grande quanto. E aí vocês vão observar que é uma coisa comum. Olha aí, os 5 verbos destacados, todos eles têm ligado a ele o pronome si. São todos os verbos com a partícula si. Claro que na leitura global, provavelmente você não necessariamente caiu a sua ficha. Vamos fazer o seguinte, congele aí a primeira tela e veja se você acha que um dessas 3 é a resposta. Agora congele a segunda tela. Quem sabe que está na segunda tela, essa é a resposta. Agora vem aqui comigo. Ah, não congelou? Não, então você começa o vídeo de novo. Não adianta você esperar que eu fale. Você tem que se autoavaliar. Você tem que estudar para você saber assim, olha, isso eu preciso aprender. Ou isso eu já sei. Se você acertou, muito bem. Mas nunca deixe de congelar a imagem. Vamos começar por essa letra D, essa letra E. Olha lá. Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se negócios. Se você marcou essa como certa, você errou. O verbo realizar, ele é um verbo transitivo direto, seguido da partícula si. Realiza-se o quê? Negócios. Toda vez que o verbo for transitivo direto com a partícula si, esse verbo é flexionável. Como assim, professor? Ele pode ficar no singular ou ele pode ficar no plural. Então, por exemplo, eu tenho que dizer assim, realizou-se o quê? O evento. Esse é um verbo transitivo direto? Sim. Então, eu fiz aquela perguntinha clássica. Realizou-se o quê? A resposta que eu penso ser o objeto direto, na verdade, é o sujeito. Estou te dizendo, então, todo verbo com a partícula si, que você fizer a perguntinha o quê? Cuidado. O que você pensa que é o objeto direto é o sujeito da voz passiva. O evento foi realizado. Se o evento é singular, o realizou-se é singular. Agora, quando eu digo realizam-se negócios nacionais, eu tenho o mesmo verbo. Realizam-se o quê? Ele é um verbo transitivo direto. E eu vou repetir. Quando você tiver um verbo com a partícula si, que você fizer a pergunta o quê? A resposta que você pensa que é o objeto direto é o sujeito da voz passiva. Se o sujeito é plural, o verbo é plural. Negócios são realizados. Estão na tela. Não é realiza-se negócios, é realizam-se. Olha a letra E. Considera-se o quê?
as cidades globais. Ops, então, se as cidades globais representam o sujeito, as cidades globais são consideradas. Então, é consideram-se. Se você marcou a letra E, você errou também. Olha a letra A. Confere-se. Confere-se às grandes metrópoles o quê? Importante papel. Importante papel é conferido. Então, não é conferem-se, é confere-se. Confere-se o quê? O importante papel. Olha a letra B de bola. Conforme o grau de influência e importância, classificou-se. Classificou-se o quê? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades foram classificadas. Então não é classificou-se, é classificaram-se. Acertou a questão quem marcou a letra C de casa. Olha aí. Atribuem-se. Atribuem-se o quê? Não é as cidades, não. Aí atribuem-se a quem? Mas o que é que se atribui? A responsabilidade e a condição. Então, a responsabilidade e a condição, essas duas coisas são atribuídas. Então, é atribuem-se. Achou difícil? Então, se você achou difícil, você precisa se preparar, você precisa estudar um pouco mais de verbo com a partícula si, porque não é só da CES Gran Rio, é de qualquer lugar. Agora, para quem está se preparando para um grande concurso que vem por aí, no nosso site, olha aí, www.ivalonline.com.br, nós estamos com 3 aulões revisionais chamado edital ponto a ponto. O da primeira região do Rio, o da segunda região de São Paulo e o da 15ª região de Campinas. Em breve, vocês terão essas provas. Então, eu quero que vocês que vão fazer, procure lá, edital ponto a ponto. Eu peguei os editais, eu peguei uma questão de cada ponto do edital, de cada banca, e fiz um comentário explicativo. Claro que não tão genérico quanto esse. Eu caprichei um pouquinho mais. Então anote lá, www.ivalonline.com.br. Um abraço. Hora de mais uma questão comentada. Você viu aí uma questão sobre o emprego de verbos de um assunto, de uma cobrança bastante comum, independentemente da banca. Olha a questão na tela. Em língua portuguesa, alguns verbos apresentam irregularidades em sua conjugação. A esse respeito, analise os enunciados abaixo. Só conseguiremos controlar nossa vida financeira se mantermos nossa atenção aguçada. Só consegui equilíbrio financeiro quando um consultor me ajudou e interveio em meus gastos. Quando você vir alguém que consome sem controle, tente ajudar essa pessoa. Se todos nós contêssemos nossos gastos, sem dúvida o mundo seria melhor. Então, a conjugação dos verbos, ela está correta em que enunciados? Vamos fazer o seguinte? Congele essa imagem aí, ó, e resolva mentalmente e veja se você está afiado nesse conteúdo ou não. Vai lá. Vem aqui comigo, gente. Quando se fala de irregularidade na conjugação, significa que a coisa fugiu do controle médio. Olha a frase 1. Só conseguiremos controlar nossa vida financeira se mantermos nossa atenção aguçada. Quando se falar de conjugação verbal, procurem verbos, como é o caso do verbo manter, que tem a seguinte peculiaridade. Dentro do verbo manter, nós temos uma forma do verbo ter, com o prefixo. Então, eu devo dizer, por exemplo, assim, olha, se eu tiver férias, viajarei com a família. Então, se o verbo ter existe a forma tiver, então se eu mantiver a calma. E não se eu manter a calma, como muita gente fala. É só para você saber que o verbo derivado, ele se conjuga como verbo primitivo. Por isso, na sua tela, a número 1 está errada. Não existe nós mantermos, porque eu não falo assim, quando nós termos uma reunião, não, quando nós tivermos uma reunião.
Então, se a primeira está errada, olha na sua tela, não é a letra A, não é a letra C e não é a letra D. Porque na letra A, na letra C e na letra D tem o número 1. A 2, na letra B e na letra E que sobraram, ela está certa. Vamos ver por quê. Só consegui equilíbrio financeiro quando um consultor me ajudou e interveio. Vem aqui comigo. Interveio é uma forma do verbo intervir. Dentro do verbo intervir, nós temos o verbo vir. É o verbo vir com o prefixo inter. Então, meu amigo, é assim, ó. Quando você veio nas últimas férias, nós passeamos bastante. Então, se é veio, quando ele interveio na briga, e não quando ele interviu, que é muito comum a gente ver, ó, veio e veio, com o prefixo inter. Os verbos derivados se conjugam como os verbos primitivos. Lá na tela. A número 4, se todos nós nos contêssemos, aí vem aqui comigo, contêssemos tem uma forma do verbo conter. Dentro do verbo conter, nós temos o verbo ter com um prefixo. Não é se nós têssemos dinheiro, é se nós tivéssemos dinheiro. Então, olha na tela, a número 4 está errada. Se a gente estava entre as letras B e E, a resposta é B de bola. Porque se a número 4 é errada, não é a letra E. Por que que a 3 está certa? Quando você vir alguém que consome sem controle, tente ajudar essa pessoa. Esse é um vício de linguagem que muita gente tem. A gente fala assim, olha, quando eu ver fulano de tal, não é quando eu ver. O futuro do verbo ver é com I. Quando eu vir você, se eu vir o produto em oferta e assim por diante. Tá bom? Agora, você tem dificuldade em língua portuguesa? Ou você já está cansado de ficar estudando passo a passo? Vamos fazer o seguinte, entra aqui no nosso site, www.ivalonline.com.br, e lá você vai ter um link para você para o nosso YouTube. E lá no YouTube, você vai ter um produto lá chamado Desmontando um Texto. Nós vamos lançar em breve, aqui no site, um produto chamado Desmontando um Texto. A gente pega um texto de um concurso qualquer e nós vamos, frase a frase, trabalhando todos os aspectos, para você não ficar naquela canseira, tudo de concordância, tudo de pontuação, não. É desmontando um texto. Então anote aí, você vai encontrar gratuitamente 4 aulas de desmontando o texto, uma amostra, para você ver como é que funciona, e assim que eu anunciar, você pode então procurar o nosso produto aqui. Tá? Em breve vai estar no ar. ivalonline.com.br